A palavra do dia de hoje está aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, página 1038 da Bíblia Apostólica. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso semblante mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Agora, o versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Amém? Palavra de Deus, palavra poderosa. Hoje nós estamos tomando a atitude de Daniel. Daniel, ele poderia ter se encantado com a Babilônia. A Babilônia era tudo: o Fausto, a luz, a glória. A Babilônia era o centro do mundo. Ele saiu lá de Jerusalém e vai para o local mais cobiçado da terra, mas o coração dele estava guardado. O que você tem que fazer para não se contaminar? Ter um coração bem firmado. Lá em Jeremias 17, o Senhor fala que o coração do homem é enganador e desesperadamente corrupto. Os teus olhos são instrumentos de atração. Daniel, ele tinha os olhos bons, ele tinha um coração preservado, guardado e firmado. A Babilônia era tudo,
mas não para Daniel, porque para Daniel estava em primeiro lugar o Deus a quem ele aprendeu a servir. Ele foi com aproximadamente 15 a 16 anos para a Babilônia. Ele já tinha recebido a instrução na palavra. Ele sabia o que era a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. Daniel não tinha essas alterações de personalidade, nem essas inconstâncias que muitas vezes você tem. Um dia você está hiper fervoroso, o outro dia você está duro que nem um pau, gelado como aquele cubo de gelo que está lá no refrigerador. Isso traz a você a possibilidade de você ser roubado. Daniel tinha um coração firmado e o diabo não podia fazer nada com ele. Daniel sabia, a aliança de Deus com ele era superior a todas as coisas. Em segundo lugar, Daniel fez uma opção pelo desafio. Ora, só aceita desafio aquele que é ousado. Só aceita um desafio aquele que confia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O rei havia mandado dar o que tinha de melhor. Olha, vamos pensar, caviar, vinho importado, tudo que você possa imaginar, trufas. Daniel, você vai comer a melhor comida que tem na terra. Mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Vamos pensar nesta palavra, não se contaminar? Por que não se contaminar? Será que as comidas iriam trazer contaminação para ele física? É claro que não. Eram as comidas do rei. Era um cardápio especialmente preparado para príncipes. Então, contaminar-se do quê? Resolveu não contaminar-se espiritualmente. Por quê? As comidas da Babilônia eram consagradas aos ídolos babilônicos. Eles punham aos pés dos ídolos e depois serviam para as pessoas comer. Contaminar-se por quê? Porque lá tinha carne de porco, porque lá tinha carne com sangue, porque lá tinha todo tipo de comida que a palavra do Senhor, à época, antes da graça, abominava. Então, Daniel resolveu não contaminar-se. Era um desafio, porque o chefe dos eunucos falou para ele: ô meu filho, presta bem atenção no que você está fazendo, porque o rei mandou te dar essa comida. Se você não for comer, e de repente o rei olhar para você, você estiver lá acabadão, quase moribundo, é a minha cabeça que vai estar em jogo. Mas Daniel sabia o Deus a quem ele servia, e ele aceitou o desafio de honrar as suas convicções, honrar ao Deus a quem ele servia, e ele disse: me dá só 10 dias, porque Deus vai agir. Em nome de Jesus, desafia o mundo, desafia a Babilônia, e creia, em 10 dias, Deus pode agir na tua vida sobrenaturalmente. O caminho natural é: a comida do rei vai te fazer bem. O caminho sobrenatural é: a comida de Deus, ela vai trazer para você a transformação, vai trazer para você a bênção do Senhor. Depois de 10 dias, Daniel estava robusto, ele e os seus amigos estavam muito melhores, e o cozinheiro-chefe ficou tão impressionado que disse: a partir de agora, eles vão comer só legumes. Por quê? Eles estavam alimentados espiritualmente. Não adianta você comer um monte de porcaria e o teu espírito está vazio. Alimente-se do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha esta bênção na tua vida. E
Daniel optou em ser o melhor. Você quer ser o melhor? Quer ser o melhor? Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O Senhor fala, versículos 11, 12 e 13. Ele vai abrir os seus bons tesouros, vai mandar a chuva dos céus, Ele vai te abençoar e você será sempre cabeça, não será cauda, sempre estará por cima e não por baixo. A opção de Daniel foi: eu vou ser o melhor. Vou ser o melhor pelo caminho sobrenatural. Vou honrar ao Senhor, Ele vai me honrar. E Daniel foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os grandes encantadores da Babilônia. E olha que na Babilônia só tinha gente fera. Mas é no meio dos feras que Deus vai mostrar que você é ungido, que Deus vai te dar essa capacitação, vai te honrar, e eu declaro e profetizo, não se contamine, porque Deus vai te dar 10 vezes mais de tudo que você já teve, em nome de Jesus. Eu quero falar com você, a exemplo da Cláudia, que você está afastado dos caminhos do Senhor. Pense, se Daniel fosse uma pessoa desviada, pense, se Daniel não tivesse uma relação com Deus, o que teria acontecido? Os leões o teriam engolido. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, se não tivesse uma relação com Deus, a fornalha os teria queimado antes de chegar. Por isso, você precisa de estar no lugar certo. O que eu falei para a Cláudia é para você. Se você não estiver plantado onde Deus determinou, você não vai dar frutos. E o Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto na estação própria, e tudo que você fizer vai prosperar. Em nome de Jesus, volta. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não se torne cúmplice das obras das trevas. Para os caminhos do Senhor. Palavra do dia. O livro mais esperado do ano, agora ao seu alcance. Colheita Apostólica, de autoria de apóstolo Estevão Hernandes. Muitos cristãos se perguntam por que eles têm levado uma vida miserável em todas as áreas. Se questionam por que isso acontece com eles, se Deus prometeu para o seu povo que nada lhes faltaria. Essas são algumas das muitas questões respondidas por apóstolo Estevão Hernandes. Revelações de Deus narradas de maneira simples e direta. Palavras vividas no ano apostólico de Joel. Os segredos espirituais que levam os filhos de Deus a viver abundância, restituição e honra. Colheita Apostólica, de apóstolo Estevão Hernandes. Seja você o povo apostólico que é santificado para ser próspero. Leia e seja abundantemente abençoado.